técnico Aí Cuca. está a palavra do técnico Cuca. Eu acho que agora vai ter uma fala do Pablo. E aqui, gente, temos nessa bancada 3 posicionamentos diferentes sobre o mesmo tema, né? E até, infelizmente, a gente tem lidado com um mundo onde que não dá para ficar 3 pessoas que têm diferenças do mesmo tema numa mesma mesa. Senão vai voar microfone, vai xingar, vai ofender. E eu sempre tenho colocado que qualquer debate que a gente tenha, a partir do momento que a gente vai para um nível de agressão, cancelamento, a pessoa já perde o argumento. Ali. A linha de ódio que se coloca tanto, que nos últimos anos isso se acelerou muito, nas últimas décadas no Brasil, o caso que a gente teve aqui do Cuca, foi mais um elemento dentro dessa realidade de um país que não sabe mais conviver com o diferente. A minha posição em relação a esse caso, e não que tenha muita importância a minha posição em relação a esse caso, muito pelo contrário, foi sempre de uma certa cautela em julgar ou defender nesse caso. Porque foi um caso há muito tempo atrás, um caso que não teve uma farta gama de provas, até porque foi numa outra época da sociedade onde que nem existia o DNA ainda. Eu lembro que eu já falei aqui no canal do Carrica, em outros espaços, eu como jornalista e assessor de imprensa acompanhei outro caso muito grave, que não tem nada a ver com o caso do Cuca, com que envolveu o caso do Cuca, mas é um caso muito grave que ficou famoso como o caso Guaratuba. E dentro daquele caso Guaratuba existia um processo montado que, se você pegasse páginas daquele processo, você condenava facilmente as acusadas naquele caso de ter matado o menino. Os anos passaram, décadas se passaram, e descobriu que boa parte daquilo que estava naqueles autos era mentiroso. Não que isso seja colocado no caso do Cuca, mas eu particularmente sempre tenho muito cautela em acusar ou defender X ou Y. Sempre busco ter mais elementos para criar a minha opinião e, dentro da minha opinião, ajudar na formação da opinião do internauta. Então, para mim, sempre foi um caso que caiu num contexto de país onde que as opiniões estão muito extremadas, e aí a gente viu abusos e absurdos de todos os lados. O abuso contra as mulheres, que deram a sua opinião baseada naquilo que elas tinham em mãos, criadas e formadas dentro de uma imprensa que teve um lado dentro desse caso, e aí elas se manifestaram de maneira correta dentro dessa lógica e foram extremamente agredidas. O que demonstrou de maneira muito assertiva que o Cuca falou que esse machismo, a cultura que se tem ainda é o mal, mas hoje existe posicionamento para combatê-la. Então, mais uma vez eu reitero, o que foi colocado em relação à opinião das mulheres nas redes sociais, opinião minha do Carrica, foi algo vergonhoso na parte de a ampla maioria dos homens e inclusive algumas mulheres. Por um outro lado, a maneira com que se colocou esse caso à imprensa e a alguns grupos, sem entender a profundidade e a complexidade que se tinha, foi também extremamente equivocada e beirou uma lógica de um populismo que a gente se chama populismo penal, de condenar por condenar antes de entender a profundidade do caso, tanto que o caso agora se encerrou porque ele foi julgado à revelia. A página que se tinha em relação, que um órgão de imprensa teve aqui, a página que se tinha não tinha uma conclusão em relação à participação dele no caso, e aí houve o fim do processo. De qualquer maneira, o posicionamento do Cuca de agora, e vou abrir aqui fala para a gente analisar, não joga um ponto final, mas eleva a discussão para um nível inteligente. O Cuca senti muita sinceridade naquilo que ele falou, não teve um vocês me conhecem e sabem como eu sou, e foi muito sincero em falar, sou homem,
Estou em uma sociedade onde que até pouco tempo atrás falar sobre esse caso não era só um tabu, como o silêncio era algo a ser valorizado. Então eu senti que aí sim veio uma retratação, e não uma retratação do estilo de que muitos da imprensa esperavam, para ontem, para já, para agora. Houve um processo de construção